Estamos em Fátima. Algumas vezes alguém disse que estávamos em Fátima como altar do mundo. Fátima, altar do mundo, porquê? A razão de ser talvez esteja ligada com outro tema muito bonito da Bíblia e das religiões antigas em geral. A ideia de centro do mundo. Centro do mundo seria um espaço onde, de maneira muito específica, aquele espaço, aquele lugar, aquele povo estaria ligado ao céu. Estaria ligado verticalmente a Deus. E aquele espaço seria, de algum modo, um espaço sagrado. Um espaço, diríamos que quase que como um caminho para Deus. É conhecido aquele texto de Gênesis 28, da escada de Jacó, onde os anjos desciam e subiam da terra ao céu e do céu à terra. Era isto mais ou menos a ideia do centro do mundo. As grandes cidades antigas, sobretudo onde havia um santuário ao Deus principal, ou algum santuário de curas, por exemplo, no Epidauro, na Grécia, Delfos, na Grécia também, e noutros sítios por todo o lado, em Siquém, na Palestina, em Roma e noutros lugares, havia altares, havia espaços, havia templos que significavam ser o centro do mundo. É interessante que esta palavra em hebraico disse Tavor. Tavor lembra-nos do Monte Tabor. O Monte Tabor, na Israel, é assim uma espécie de lugar alto que liga o céu à terra. E por isso é traduzido muitas vezes por umbigo da terra, ou seja, o espaço de ligação entre o céu e a terra. Um espaço da terra mais elevado em direção ao céu. Uma espécie de escada para subir ao céu. Então o centro do mundo é uma ideia muito bonita que nos pode dar a ideia de que o ser humano tenta subir às alturas, tenta encontrar espaços para se encontrar com Deus. E na Bíblia nós temos, no livro dos Juízes e Ezequiel, citações de textos que nos dizem que Jerusalém, a cidade onde estava o Templo de Israel, onde estava o lugar central do povo, onde estava o lugar geográfico do povo, onde estava, diríamos, o umbigo da terra daquele povo, ali era também um espaço sagrado. A ideia de centro do mundo tem um lugar muito especial no coração de cada ser humano que se escuta a si mesmo, que se conhece a si mesmo, também com esse apetite de alguma coisa para além desta terra e deste mundo. Todos nós gostaríamos de ter uma escada que nos levasse às alturas, que nos elevasse até Deus. Santo Agostinho tem uma frase muito importante que é de alguma maneira significativa do que é o centro do mundo. Santo Agostinho diz que nós devemos ficar-nos na nossa situação de seres humanos, mas seres humanos que aspiram a mais. Ele diz: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não chegar a vós. Esta frase de Santo Agostinho indica que todos nós temos este apetite de subir pela escada de Jacob, de subir mais além do que nesta nossa condição terrena e mortal, onde muitas vezes nos faltam as asas para voar. Voar para Deus, voar para mais alto, porque esses valores aqui são caducos. Esses valores são perecíveis. Nossa vida é caduca, passa depressa e muitas vezes não deixa rastros. Portanto, este centro do mundo é também um modo de lembrar que a nossa vida tem que ser um modo de deixar rastros positivos nesta sociedade em que nos encontramos. Então, nesse sentido, o povo antigo dá-nos grandes lições. O povo de há milhares e milhares de anos dá lições ao mundo moderno. Pensa apenas em coisas sensíveis, satisfazer os apetites aos sentidos do corpo e não pensa em satisfazer os apetites do espírito, que sim, esses levam, são asas que nos levam até Deus. Deus criou o homem de barro, mas soprou-lhes um bocadinho do seu espírito, o seu Ruá Elohim, o seu sopro de vida divina. Daí que este sopro é chamado a ter asas,
porque o peso do corpo e da matéria que nos envolve é de tal maneira que nos arrasta cada vez mais para baixo. Precisamos de que destas asas do Espírito que Deus infundiu em nós, pô-las a trabalhar para subirmos às alturas e não chafurdarmos na lama do materialismo em que vivemos hoje.